Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês por estarem ajudando o nosso portal a crescer tanto, chegar em tantas pessoas. Nós somos agora mais de 740 mil inscritos aqui no nosso portal. Ter essa possibilidade de fazer a conexão de tanta gente é muito importante e é muito gratificante, porque as ideias vão chegando. Elas vão chegando a mais pessoas e vão chegando, sobretudo, às autoridades, a pessoas que têm responsabilidades com a nossa realidade. Ao longo dessa semana, eu fiz aqui várias abordagens sobre a tragédia que está acontecendo com os Yanomamis e algumas críticas foram colocadas aqui, alguns apontamentos, e elas parecem estar surtindo algum tipo de efeito. A gente está ajudando a mexer com a realidade. Isso é muito importante, ao mesmo tempo que o nosso combate a essa gente tão má que governou o nosso país não pode cessar. Eles estão aí cada vez mais vivos, estão esperando apenas uma oportunidade para virem com tudo. Bom, do que é que eu estou falando? Vou conversar com vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a nos conhecer e se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê seu joinha, participe dos nossos chats, das nossas conversas, que todos os dias eu abro aqui um pouquinho antes das 5 horas até 5h30, e se puder também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal, de estar mais engajado, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nós temos aqui, ao longo desses anos todos, feito um combate aqui incessante à figura do ex-presidente da República, porque ele de fato acabou personificando o mal. Mas a questão nunca foi pessoal. O combate a ele é muito mais amplo. Nós sempre combatemos aqui a uma ideologia, a uma filosofia, se é que a gente pode chamar assim, né? A um modelo econômico que também se sustenta através dessas artimanhas. Mas a figura não pode ser desresponsabilizada, não. E ele está sentindo cada vez mais o peso do Estado, o peso da lei, após ele ter perdido todos os privilégios e blindagens. E esse homem será responsabilizado pelos seus crimes. Por mais que o filho ontem tenha dado uma declaração num jornal de que ele pode nunca mais voltar para o Brasil, bom, ele pode nunca mais voltar para o Brasil, vírgula, voluntariamente, né? Porque involuntariamente ele poderá ser alcançado, sim. Se ele for condenado aqui no nosso país ou tiver a expedição de uma prisão preventiva, pode acontecer um pedido de extradição, dependendo do país que ele esteja ali escondido, né? Então, ele poderá voltar sim ao Brasil para ser responsabilizado por todos os seus crimes. E ele está tentando ainda se utilizar de um segmento da sociedade brasileira que foi convertida numa seita, de que ele foi um bom presidente para os indígenas aqui no nosso país. O que é uma situação que se conflita com a racionalidade, com a realidade. Mas como essa gente vive num mundo paralelo, muitos ainda irão acreditar. Impressiona como é que tem tanta gente presa, tanta gente que já percebeu que o ex-presidente da República é um covarde. E aí não é uma crítica pessoal, né? Parece que é, mas não é. Mas é só você analisar o comportamento dele e se o comportamento dele é de uma pessoa corajosa, de uma pessoa destemida, de uma pessoa que de fato tem algum tipo de firmeza nas suas crenças, ou sequer se tem algum tipo de crença, né? Uma crença legítima, uma crença real. Então, muitas pessoas perceberam isso, mas ele continua ainda a operar com essa parcela, né, que a gente poderia chamar de um sanatório, né, com alas de um grande manicômio. E aí ele sai com essa aqui numa matéria que eu vi aqui na Folha, né, e no UOL. Sob ataque, Bolsonaro diz que nunca um governo dispensou tanta atenção aos indígenas. Nunca dispensou tanta atenção? Criticado por situação do povo Yanomami, ex-presidente divulgou o relatório de CPI que apontou desnutrição em 2008. Então, o que o dito cujo ele fez? Ele pegou o Twitter dele, deixa eu ver se está aqui. Ele pegou o Twitter dele e colocou isso aqui. Sempre de uma forma muito grotesca, né? Agora acrescentaram aqui uma tarjinha aqui no índiozinho, no indígenazinho. A verdade é Yanomami. Nunca um governo dispensou tanta atenção e meios aos indígenas como Jair Bolsonaro. Eu queria saber se a pessoa que publica isso, se é o presidente mesmo, porque se for ele é um débil mental. Ou ele é um criminoso ou um criminoso débil mental, se é que dá para a gente juntar essas duas coisas, né? O direito penal não dá não, mas ou é uma coisa ou é outra, né? Mas no caso aqui a gente parece que está diante de uma fusão. Porque o que ele fez, né, a favor dos indígenas aqui no nosso país, a não ser coisas ruins, né? Aí não é coisa a favor. E aí ele publicou, sem o menor pudor, uma única foto, aliás foram duas fotos que tem no relatório da CPI,
do indígena aqui, o menininho, com um quadro de desnutrição. E aí ele coloca aqui um link para você ver o relatório dessa CPI. Bom, ele não diz o que ele fez a favor dos Yanomamis, né? Não tem que tipo de situação. Ele apenas joga isso, aí as pessoas veem a foto de algo que estava no passado e ficam, olha, tá vendo? Isso aqui já acontecia lá atrás. Bom, se as pessoas estão acreditando que está havendo uma importação de indígenas da Venezuela para o Brasil para serem apresentados com aquelas imagens que nós estamos vendo, então essas pessoas são capazes de acreditar em qualquer coisa. E eu fui ver o relatório, né, que estava no canal do Flávio Bolsonaro, esse que diz que o papai tende a não voltar para o Brasil nunca mais porque a situação está complicada. E aí eu li o relatório, gente, ontem eu fiquei lendo o relatório inteiro, ele tem 228 páginas. E o relatório aponta uma série de causas de desnutrição de indígenas no nosso país que são históricas, né? E que vitimou alguns indígenas aqui no nosso país. Nenhum deles é relacionado a garimpo, a contaminação de mercúrio. A palavra garimpo, mercúrio, não aparece nesse relatório. São causas aleatórias que vão até de pequenos indígenas que tiraram a sua própria vida, alcoolismo precoce, destruição de uma série de estruturas que circulam ali ao redor das questões dos indígenas, enfim. Isso tudo é apontado no final desse relatório. Então, quando você examina com mais atenção esse tipo de argumento do ex-presidente da República, é mais um desses engodos, mais uma dessas mentiras para se livrar de um crime, que tem que ser agora cada vez mais esmiuçado. E, em função disso, eu tenho feito aqui várias críticas, né, ao comportamento dos ministérios do governo Lula no trato dessa questão, porque é uma questão tão grave que não pode ser tratada burocraticamente. Hoje a gente está vendo a seguinte matéria aqui. Governo foi alertado sobre crimes do garimpo, mas parou fiscalização. Então o próprio governo, Bolsonaro, teve alguns órgãos ali que identificaram o que estava acontecendo e pediu algumas providências. O que o Bolsonaro fez foi acentuar o problema, tirando fiscalização, recursos, enfim. E o resultado é esse que a gente está vendo, né? Então vimos essa situação. E aí, ontem aconteceu o seguinte, eu fiz um tweet para o ministro de Direitos Humanos, o doutor Silvio Almeida. Eu coloquei o seguinte: o senhor, como ministro de Direitos Humanos, precisa se deslocar urgentemente para Roraima e acompanhar de perto o que acontece. Denuncie para o mundo os genocidas que proporcionaram esse crime contra os Yanomami. Saia de Brasília, o Brasil pede. E aí ele me respondeu: prezado José, importante sua preocupação e legítima sua cobrança. Beleza. Mas seria interessante, sendo você o profissional gabaritado que procure se informar melhor sobre as ações do Ministério. Obrigado aí por me chamar de profissional gabaritado. Mas em relação a me informar melhor sobre as ações do Ministério, aí, desculpe, o ministro, responderei por aqui, já que marcou em meu perfil pessoal e não do Ministério. Então ele vai explicando aqui uma série de medidas que o Ministério de Direitos Humanos estaria tomando. Só que tem um detalhe, tá? Eu fiz 2 vídeos nessa semana. E fiz um Twitter para ele ontem, meio-dia. Somente às 19 horas é que o Ministério de Direitos Humanos colocou as informações sobre o que o Ministério de Direitos Humanos estaria a fazer. Então ele coloca ali, ele faz as minhas críticas, eu não vou ficar aqui polemizando com o ministro, ele tem mais do que fazer do que ficar brigando aqui, discutindo comigo. A questão é outra. A crítica aqui foi uma crítica republicana, uma crítica construtiva de alguém que está querendo somar. A crítica aqui não vem pela direita. A crítica aqui não vem pelos insanos, não vem pelo bolsonarismo. Quanto mais a gente ajudar, porque tapinha nas costas não ajuda ninguém. Gente, quando eu estava como dono de restaurante, só fazendo aqui uma pequena digressão, né? A gente tinha muitos funcionários, né? E eu tinha a responsabilidade que eu era o dono. Quando chegava um cliente ali com algum tipo de crítica, e fazia direto ao gerente, fazia um funcionário, a gente tinha reunião no final do dia, né? E eles diziam para mim, olha, seu José, olha, aconteceu isso, um cliente sugeriu, por que a gente não faz isso, por que não faz isso? E aí você fica ali ligado o tempo todo, porque é o teu negócio, né? Quando você é administrador público, a tua antena tem que ficar ligadíssima também.
Você tem que ficar atento a todas as críticas, as sugestões, ao que está acontecendo, enfim. E você não pode levar isso para o lado pessoal e nem achar que você está sendo atacado pessoalmente. Isso aí, de um certo modo, revela uma imaturidade, né? A gente, quando assume responsabilidades, a gente tem que ter também a tranquilidade de acolher as críticas. Então, no site do Ministério de Direitos Humanos, gente, não tinha, eu mostrei aqui para vocês, não tinha nenhuma ênfase, né? A ênfase maior aqui é a foto do ministro, né? Depois a gente vê outras fotos também, e o assunto estava ali colocado. Só que ontem à noite apareceu essa matéria aqui, que foi já uma modificação, né? Ministério dos Direitos Humanos realiza missão em Boa Vista para apurar violações de direitos humanos contra povos Yanomamis. Olha só, foi publicado ontem às 19 horas e 16 minutos e depois foi atualizado às 21 horas e 39 minutos. Então, nessa atualização aparece essa informação aqui. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania cumprirá nos dias 29 de janeiro a 2 de fevereiro a agenda em Boa Vista, Roraima, com o objetivo de apurar situação de crise humanitária que atinge o povo Yanomami, vítima da omissão do Estado brasileiro nos últimos 4 anos. A missão sai de Brasília nesse domingo, hoje, espero que já estejam lá, e contará com a participação da Secretaria Executiva do Ministério, né, Rita de Oliveira, do Secretário Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro Alves, da Secretária Nacional de Promoção, Defesa e Direitos Humanos, Isadora Brandão, e do Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato. A missão acontecerá sob orientação do Centro de Operações de Emergência e Saúde Pública, Yanomami, observando todas as orientações sanitárias para a preservação da integridade das comunidades afetadas. Bom, então está aqui. O ministro fez uma crítica a mim, né? A crítica aí não foi justa, né? Mas eu, como eu disse para vocês aqui, eu não vou, através do Twitter, ficar polemizando. Eu estou falando isso com vocês aqui no nosso espaço, porque a minha satisfação maior é com vocês que estão acompanhando aqui os nossos encontros todos os dias e veem a minha honestidade e a minha sinceridade nesse tipo de crítica. Eu espero muito que o ministro compreenda que o papel dele é um papel que vai para além da burocracia. Ele ali é uma vitrine do governo Lula na relação envolvendo, ou nas questões envolvendo direitos humanos. É através da figura do ministro que esse genocídio poderá ser explicitado mundo afora, que a situação poderá ganhar mais contornos. Hoje à noite nós vamos ter uma matéria no Fantástico, envolvendo várias questões, inclusive a dos Yanomamis. Qual será o papel do Ministério de Direitos Humanos revelado nessa situação? O que a gente vê na prática é uma situação muito lamentável, ainda como essa aqui, ó, que está no jornal aqui de hoje, a Folha. Gente, a solução não vai se dar num passe de mágica para a questão indígena no nosso país, que vai se arrastando não só nos últimos 4 anos, não. Nós temos que fazer justiça. A questão indígena no nosso país é secular, né? Ela precisa, de fato, só agora a gente tem um ministério de povos indígenas para tratar especificamente dessa situação, né? Então, o problema, ele já vem se arrastando há muitas décadas, mas só que agora, no governo Bolsonaro, nós temos um genocídio consciente e direcionado àqueles povos ali que estão na área de garimpo. A matéria diz: garimpo não se intimida com ação emergencial e faz 40 voos por dia. Segundo equipes do governo federal, garimpeiros seguem atuando normalmente na terra Yanomami. Gente, era para esse pessoal já não estar fazendo mais nada. Era para ter tido um ultimato. Gente, o governo vai acabar com isso aí. Então, vão se organizando, vão começando a mexer nas suas coisas, porque nós vamos parar essa atividade. Acabou, não vai ter mais isso. Não aceitamos mais contaminação das nossas florestas, dos nossos rios, dos nossos indígenas. Nós não aceitamos mais nenhuma morte. Morreu mais gente de ontem para hoje. Então, nós estamos diante de uma situação que precisa, de fato, ter um enfrentamento muito sério. E quando a gente aponta isso, não é para desmoralizar o governo, as pessoas que têm maturidade estão entendendo isso. Quase 100% aqui do nosso portal está percebendo isso. O propósito aqui é de fazer com que haja uma movimentação que tenha um resultado prático. E a gente espera aqui, de uma forma muito séria, que isso aconteça. Que os ministros envolvidos na área, não só o ministro Silvio Almeida, que todos eles
vocês compreendam que não é um caso para ser tratado de forma burocrática. O presidente da República precisa também assumir essa bandeira de uma forma mais concreta. Para ele é muito complicado também, porque são uma infinidade de assuntos que estão acontecendo agora. Então, é por isso que você delega, como você também sendo dono de um restaurante, você delega atividades para as pessoas que estão ali com vocês, com quem está administrando, quem é o dono, que é o melhor do negócio. E o melhor do negócio aí vai ser também a delegação, o negócio público, a delegação para pessoas que de fato compreendem exatamente o que está acontecendo e como elas podem extrair o máximo de denúncias dessas histórias todas para mandar para a cadeia esses que não querem voltar voluntariamente para o nosso país. Bom, eu tenho certeza absoluta que vocês captaram a mensagem. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez e mais tarde eu estou aqui de volta porque tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Até mais tarde. Tchau.